matéria. Vamos ver o que é importante. O Jornal do Estado de São Paulo criticou mais uma vez a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, vinculada à Advocacia Geral da União, criado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O órgão tem, segundo a imprensa de comunicação, a pretensão ilegítima de dizer o que é verdade no país. Pretensão ilegítima. Então, isso aqui é o ponto 1. A população está vendo isso. A população está vendo que o governo Lula é um governo autoritário que criou esse grupelho para dizer o que é e não verdade no Brasil. Você sabe que o problema aqui é o seguinte: quando o Lula cria suas mentiras, o grupelho não vai corrigir o Lula. Não fala nada. Então está provado de que esse grupelho é um grupinho que fica indo para cima de inimigos do Lula. É uma perseguição política. É isso que eles estão fazendo. Vamos lá. Desta vez, a investida da Procuradoria foi contra o jornalista Alexandre Garcia, que defendeu a investigação das causas das enchentes no Rio Grande do Sul, depois de manifestação de prefeitos sobre eventual ligação com os 3 barragens dos rios gaúchos. O Estadão contabiliza mais de 40 mortes, em decorrência das fortes chuvas e dos alagamentos que ocorreram no início do mês. Leia as últimas notícias. Blá, blá, blá. Ao citar o caso do jornalista, o Estadão, em editorial, não é um jornalista, o editorial, testou que a expressa opinião do jornal reafirma que não cabe ao governo definir o que é desinformação, menos ainda estabelecer o que é verdade. Trata-se de um órgão com uma tarefa própria dos regimes autoritários, o estabelecimento pelo governo de que pode ser dito numa sociedade. Olha só o que isso aqui, pessoal. É o governo autoritário, está chamando Lula de autoritário, que ele botou esse grupelho estabelecido para dizer o que pode ser dito a uma sociedade, o que pode e não pode, diz o jornal. Para o Estadão, independente do conteúdo da fala de um jornalista, não cabe ao governo o controle prévio da informação, ainda mais quando eventual desinformação é passível de ser revestida pelo judiciário, com o devido processo legal, e não por um órgão de Estado. Não cabe ao executivo fazer controle de informação numa sociedade livre. Pessoal, quem é que está aqui no nosso canal e você concorda, Fábio? O governo Lula é um governo autoritário. Bota 2 mãozinhas aí. É um governo autoritário, porque ele está criando esse grupelho para realmente ir contra os seus inimigos. Eu não estou surpreso que daqui a 1 mês ou 2 meses eles venham dar uma cortina de fumaça indo pra cima de alguém de esquerda entendeu? Pra passar aquele pano pra você pensar que é, mas não é. Porque até agora eles são tão idiotas que tudo que eles fizeram até agora é ir pra cima da direita. Quer dizer, nem pra disfarçar eles conseguem. Tá indo direto pra cima da direita, né? Vamos lá. Além disso, o jornal traz um importante ponto sobre quem são os alvos do órgão criado pelo petista. Apenas os inimigos do governo. Não cabe ao Estado ter censores da verdade, que, como se pode constatar agora, são usados apenas contra os inimigos do governo, afirma o editorial. Caraca, mano, o Estadão acordou. Não, eles não acordaram. Ele continua contra o Bolsonaro. Mas, ao menos agora, eles conseguem ver que Lula é um autoritário, que Lula, tudo Lula amor foi mentira, que Lula é isso, ele sobe no poder e vai contra os seus inimigos, usando o Estado contra eles. Então isso aqui é muito forte. Ao invés das pessoas ficar falando de fofoca de Alexandre de Moraes, tem que mostrar isso aqui para o povo brasileiro. Isso é importante. Isso porque Lula e outros integrantes do seu governo, desde o começo do mandato, tem espalhado desinformação sobre o impeachment de Dilma em 2016, afirmando que se tratou de um golpe. Mas a Procuradoria da Defesa da Democracia nada fez.
não se viu a AGU agir para impedir difusão de tal desinformação que, entre outros danos, ofende gravemente o Legislativo e o Judiciário, critica o Estado. Peraí, o Bolsonaro atacou a democracia? O Bolsonaro foi aquele que atacou as instituições? O Lula não está atacando as instituições quando diz que o que aconteceu com a Dilma foi golpe? Claro que não foi golpe. O Congresso votou, o Senado votou para o impeachment da Dilma. E mesmo os de esquerda votaram. Então, como é que esse grupelho não vai agora dizer que Lula está mentindo quando Lula fala essas coisas? Por que não falou isso? Por que esse grupelho não falou que o Dias Toffoli estava mentindo quando o Dias Toffoli disse que as delações premiadas não teve nenhuma negociação com o exterior? Todos nós sabemos que foi mentira. Ou ele estava desinformado ou é um mentiroso. Então nós precisamos entender isso. Então por que não é feito? Porque, como o Estadão está dizendo, ele é um grupo totalitário e esse grupelho é a polícia do Lula. É a polícia da verdade, ou seja, você só pode dizer aquilo que Lula quer que você diga. Se você te falar algo que Lula não concorda, ele diz que é mentira. Basicamente é isso. O jornal termina o editorial com a explicação de que o judiciário tem expedientes legais para punir empresas por eventual desinformação. E não é o executivo, porque assim o quer quem define o que pode ser dito. Isso não é democracia, é mais que hora de ser reconhecida a inconstitucionalidade da tal Procuradoria Nacional da União da Defesa da Democracia. Finaliza. Caramba, o editorial que nós lemos hoje de manhã, ele termina dizendo que é hora de agir. O editorial que a gente está lendo agora, ele diz que é hora da gente reconhecer que isso não tem nada de democracia. Isso não é democracia e é mais é mais que hora de reconhecer que isso não é democracia. É um trabalho de um governo ditador, é um trabalho do governo fascista. O Lula é fascista e as pessoas têm que entender isso. Esse é o primeiro ponto e é o ponto mais principal que a gente precisa jogar para todos os lados. O segundo sinal que a virada vai acontecer é a divisão dentro da esquerda. Eu tenho assistido bastante matérias da esquerda, eu tenho estudado, analisado bastante as falas da esquerda e tenho visto que eles estão completamente divididos. Um lado da esquerda, que é a esquerda mais raiz, quer que o Lula vá para o comunismo. O outro lado, que é a esquerda mais limpinha, quer que vá para o lado do globalismo. Então, por exemplo, o Lula ele foi para a China, criticou os Estados Unidos, criticou a Ucrânia, criticou a Europa, apoiou o Putin, não quer prender o Putin, quer trazer o Putin ao Brasil. Esse é o Lula comunista falando para a esquerda raiz. Aí você tem a esquerda limpinha, os globalistas, o que eles estão dizendo? Agora ele está nos Estados Unidos. E certamente na fala de amanhã, o Lula vai falar sobre preservar a natureza, o verde, ou seja, ele tentando jogar dos dois lados, só que isso não está colando mais. Um lado quer que ele jogue de um lado e o outro do outro. Não dá para servir dois mestres, né? Não é assim que a Bíblia diz? Que não tem como você ter dois mestres, servir a dois mestres? Então o Lula, nesse momento, está servindo a dois mestres. E isso é insustentável. Então essa casa vai quebrar. Então a esquerda está quebrada. Nesse momento se ouve dentro da esquerda, não critica o Lula. Eles querem criticar, mas não estão criticando porque não querem dividir o que já está dividido. Então esse é o sinal número 2. E o sinal 3 é a força da direita. O Lula chega nos Estados Unidos, é vaiado. A direita, ela está trabalhando muito forte. O povo da direita está muito forte. Eu sei que tem muitas pessoas desanimadas, tem muitos profetas do caos, mas a maioria está vendo o momento do gol. A maioria está vendo a virada. A maioria está entendendo que não é milagre, não é varinha mágica. Nós temos que fazer um trabalho, e o trabalho está sendo feito. E nós iremos vencer esse jogo.
Como falei e repito, vou repetir milhares de vezes, não está predestinado. Não é você querer cruzar o braço, falou que vai ter a virada, eu vou cruzar o braço, assistir um jogo aqui de futebol e vou acordar e tudo vai estar mudado. Não é isso. Nós temos que fazer o nosso trabalho. E o que eu posso fazer? Cara, você pode fazer muito. Nós podemos nos unir, nós podemos colocar mensagens que realmente alcançam a direita limpinha, o centrão, o pessoalzinho do nojo estético. Precisamos mostrar essas pessoas e precisamos fazer um trabalho a longo prazo. O nosso trabalho é longo prazo. Nós temos que ganhar 2024, as eleições municipais, e daí ir para cima em 2026. Lembrando a você que o Lula vai colocar milhões e milhões e milhões em propagandas. Então, se o Lula vai para as propagandas, o que nós vamos fazer? Nós vamos no canal de YouTube, nós vamos na internet, nós temos que fazer a nossa parte, nós não temos o dinheiro que tem o Lula. O Lula vai usar todo o governo, né? O Estado, vai aparelhar tudo para usar. Eles dizem que o Bolsonaro usou o Estado para campanha eleitoral. O Lula usa na cara dura e ninguém fala nada. Até agora. Ninguém falava nada, porque esse negócio de poder autoritário, o Lula começou lá atrás. Mas o Estadão não falou nada. A grande mídia não falou nada. Ué, mas agora começa a falar? O que mudou? Já falei para você. O que mudou é que conforme eles conseguiram de maneira ilegal botar o Bolsonaro inelegível, conforme o Bolsonaro ele não pode mais ser, a probabilidade é muito pequena para que ele possa vir a ser reeleito, então o que acontece? Eles começam agora a ir para cima do Lula, porque a intenção deles sempre foi essa, era apagar o Lula, apagar o Bolsonaro e criar uma terceira via. Então eu acredito que isso vai se fortificar, cada vez mais veremos a grande mídia indo para cima do Lula. Não é que eles estão acordando, é que agora eles precisam usar uma nova estratégia, porque eles não querem que o Lula vá para o comunismo e leve o Brasil junto, porque é isso que o Lula quer. Só que o Lula está servindo dois deuses. Ele quer beijar o Xi e quer beijar o Biden. Quer beijar o Putin, quer beijar o Biden. Isso não vai funcionar. Isso não vai conseguir se suster, né? Então Deus abençoe todos vocês tenham um dia maravilhoso, que coisas boas aconteçam na sua vida. Joga esse vídeo, vamos mostrar a mídia grande falando do Lula. Porque antes era eu falando, agora são eles falando dele. Aí as pessoas começam a abrir os olhos, porque não é um bolsonarista dizendo que Lula é um poder autoritário. É a própria mídia dizendo o que nós sempre falamos. Deus abençoe a todos, vejo vocês na tarde. Tchau, tchau.